Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A fé que acalma a tempestade, cura o invisível. O que Jesus transforma primeiro não é o cenário, é o interior, é o nosso coração, a nossa mente. O capítulo 8 de Lucas é o capítulo dos contrastes. Nós vemos sementes, vemos tempestades, vemos demônios, doenças, mas acima de tudo, vemos uma verdade poderosa. Quando a fé amadurece, o medo perde o domínio. Pegue sua Bíblia, seu caderno e vamos à nossa leitura. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mãe de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo Jesus, a gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, não, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm, dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé?
Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em voz alta: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentadas e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelos demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele e imploravam-lhe que não mudasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitissem entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se ao precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como um endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o que Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos, né, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo. Contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou, ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que desse de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Como eu disse, esse é um capítulo que traz momentos espetaculares, lugares para nós
analisarmos, né? Lucas destaca as mulheres que servem a Jesus num tempo em que essas mulheres eram invisíveis. Elas são protagonistas dessa história. Aqui, no reino de Deus, todo ser humano tem valor. Sentir-se útil e pertencente fortalece a identidade do ser humano. Use seus dons para servir. Propósitos cura vazios internos. Jesus conta também a parábola do semeador, e aqui ele explica que o solo é o nosso coração, é o lugar onde a palavra frutifica, onde a abertura ela cresce, ela frutifica. E aqui o cuidado de nós olharmos para dentro, de entender a palavra de Deus e deixar que ela cresça em nossa vida. Às vezes não é Deus que falha, é o nosso solo que precisa ser tratado. Depois ele traz a fala da candeia acesa, a luz que não se deve esconder, a luz foi feita para iluminar. E aqui trata-se da espiritualidade, porque a sua fé deve ser visível, ela deve ser autêntica, ela precisa aparecer, seja quem você sem medo de se posicionar, de se mostrar e de trazer à tona a sua luz. E depois ele fala da família, que a verdadeira família dele é quem ouve e pratica a palavra. Relacionamentos aqui são importantes no reino de Deus. Relacionamentos se constroem quando se tem um propósito comum, onde nós vemos a unidade, onde nós vemos aquilo que temos que fazer e que tudo que temos que fazer, cada um de nós estamos ligados por um único propósito. São conexões que se fortalecem, que ajudam a fortalecer a fé e que traz suporte quando alguém sente que está enfraquecido. Aqui fala também da, do momento que Jesus acalma a tempestade, né? A fé, ela não impede a tempestade, ela chega. Tem momentos que nós vamos passar por turbulência, mas ela impede que nós entremos em desespero. A fé nos sustenta nos momentos de tempestade. Jesus liberta também um homem que por muito tempo sofre. Jesus devolve a dignidade. Por isso, esse capítulo é um capítulo cheio de coisas diferenciadas. É um capítulo onde nós podemos também sentir o toque, a cura. Jesus cura a mulher quando ela toca em Jesus. Jesus percebe o toque. E depois Jesus traz a vida à filha de Jairo. Olha bem, que diversidade em um único capítulo. Então, nós precisamos aprender que Ele cuida também da nossa alma. Jesus trata o que está aqui dentro, o que é invisível, para mudar o visível. Cura, cuida, toca, traz momentos de restauração. Cuidados para o seu dia a dia. Separe alguns minutinhos diários para oração, para momentos de silêncio, para cuidado com você. Afaste as distrações que roubam a sua fé. Procure pessoas seguras para caminhar junto com você. Entregue a Deus todos os momentos desafiadores, suas ansiedades. Escolha confiar, mesmo sem entender. Que Deus possa te abençoar em tudo. Quando seu coração confia, nenhuma tempestade tem a palavra final. Confie que o Senhor guarde sua casa, sua família e te dê condições de estar aqui sempre, lendo a palavra de Deus conosco. Fiquem com Jesus. Até nosso próximo momento de leitura bíblica.